Esta semana nós comemoramos o Dia do Radialista, mais precisamente no dia 7 de novembro. Para quem não sabe, antigamente se comemorava o Dia do Radialista no dia 21 de setembro, mas a partir de julho de 2006, com a Lei 11.327, assinada pelo presidente Lula, a data passou a ser revogada e comemorada no dia 7. Como não poderíamos deixar de falar desse profissional tão importante para a nossa história, a história do rádio, nós preparamos uma programação especial para você. Estamos hoje na presença do senhor Mauro Antônio Aparecido Galo, mais conhecido como Antônio Neto, um importante precursor do rádio e radionovelas no Brasil. O senhor Antônio Neto atua no resgate da memória do rádio nos anos 30, 40 e 50, com o programa Assim Era a Rádio, que transmite histórias de radionovelas da Era do Ouro, de grandes autores em versões atualizadas, e que em 2010 foi semifinalista na terceira edição do Prêmio Cultura Viva do Ministério da Cultura, categoria Organização da Sociedade Civil. Como vai, senhor Antônio? Tudo bem, obrigado. E você, como é que está? Tudo bem também. Eu quero agradecer em nome de toda a equipe pela presença do senhor, por estar aqui para a gente falar sobre o papel importante do radialista na nossa história, na cultura, né? E para comemorar o dia aí, 7 de novembro, então, que é o dia do radialista. Pois é. Então, eu milito nessa área radiofônica desde o ano 55, 56, em São Paulo. Lá eu ingressei na Rádio Nacional de São Paulo, que era a Rádio Excelsior, e a Nacional do Rio comprou a Excelsior e passou a funcionar como Rádio Nacional de São Paulo. E lá eu fui fazer um teste para locutor, não tinha vaga, e o Walter Foster, que era o diretor de rádio teatro, me pediu que eu fizesse um teste interpretando um personagem num rádio teatro. Não era radionovela. Esse foi o primeiro contato do senhor? Esse é o primeiro contato que eu tive com a rádio profissional. Que era tudo amador, né? Fazia alto-falante, fazia rádio amador nas cidadezinhas. Então, e aí foi quando eu ingressei como radioator na Rádio Nacional de São Paulo. Fazia todo dia às 4 da tarde um programa de teatro, começo, meio e fim, uma história fictícia ou uma história real, e a gente interpretava o personagem que era escolhido. Eu ensaiava com o texto na mão, ia diante do microfone e interpretava o personagem. E lá nós tínhamos então os efeitos sonoros, que chamava-se naquela época ruídos de estúdio. Então tinha o contra-regra, que chamava os atores para entrar, que já era hora de entrar no microfone, ele que fazia os efeitos. Batia na porta, ele andava em cima de umas tábuas com um saltinho, como se fosse a moça que estava abrindo a porta para entrar alguém. Aí esse alguém era o namorado dela, o marido dela, então. Pá. Aí passava a andar novamente de volta, passos de moça, de mulher e passos de homem, em cima da tábua. O microfone captava tudo aquilo lá. E ninguém saía do microfone. Você tinha que ficar estático ali com o texto, sabendo que você ia abrir uma porta e você tinha que virar o rosto para deixar a fala mais distante, como se estivesse falando lá da porta. E assim era feito o rádio, teatro e a radionovela, consequentemente a mesma coisa. Só que a radionovela eram capítulos. Então, cada dia era uma história referente àquele tema, mas era correspondente a um capítulo. Então, tinha vários capítulos, como tem hoje a telenovela, eram capítulos. Cada dia, ou cada dia sim, dia não, ia um capítulo para o ar. E ganhou o coração do público. Né? Ganhou, porque, veja bem, a mulherada, geralmente, essas radionovelas não iam à noite, como hoje é a telenovela. Ia durante o dia, 10 da manhã ou 12 horas, ou meio-dia. Porque é o horário que a dona de casa estava envolvida. Naquele tempo, poucas mulheres trabalhavam fora. A maioria se dedicava ao lar. E lá era, ouvia esse trabalho de rádio teatro e programas musicais, tudo através do rádio, sem precisar parar e sentar. Ela fazia o serviço doméstico normalmente, e ficava ouvindo tanto o rádio-teatro quanto programas de música, auditórios, cantores do rádio, etc. Muito bem. Aí foi quando eu fiquei noivo, eu tinha naquela época 56 anos, e eu fiquei noivo de uma moça que estava com 16 anos. Comecei a namorar, fiquei 5 anos namorando com ela. 16, 17, quando ela tinha 21 anos, estava casando comigo. Nós
Nós casamos, ela com 21, eu já com 58 anos, mais ou menos. Aí casamos, aí é o que acontece. Eu não podia continuar como radialista, só como radialista, porque ganhava muito pouco. Não dava para mim me manter como um homem casado, que precisava manter o lar. E eu não queria, porque a minha noiva trabalhava. Depois que ela casou comigo, eu não quis que ela continuasse trabalhando. Então, eu mantenha o meu lar. Então, o que eu fiz? Consegui um emprego num laboratório para viajar. Um laboratório com produtos farmacêuticos, vendia nas farmácias e fazia propaganda junto à classe médica. E assim foi, fiquei viajando. Ia segunda-feira para o setor de trabalho, Campinas e região, e depois comecei a mudar, fui até Ribeirão Preto. E depois para cá, Rio Preto. E aí foi quando eu consegui manter um ganho para poder me manter. Eu pagava aluguel, nunca tive casa própria, sempre paguei aluguel. E mantinha a casa, alimentação, eu e minha mulher. Depois ela teve o primeiro filho, foi uma filha, que é a minha filha mais velha. Teve que fazer cesárea, porque ela não conseguia dar à luz normalmente. Fez cesárea, veio uma menina muito gordinha, muito coradinha, muito bonitinha, loirinha. Foi minha primeira filha, vamos dizer, meu primeiro filho, mulher. Depois veio o segundo, um homem, que é o que está em Brasília hoje. Depois veio a terceira, uma menina também, e essa acabou se intoxicando aí com produtos farmacêuticos, ela tinha depressão, e acabou morrendo porque ela saía à noite com uma amiga e tomava bebida alcoólica. Teve uma reação e acabou entrando em óbito. E assim foi a minha vida. Aí eu e minha mulher viajamos, fomos para Ribeirão Preto. Ela ficou lá no hotel enquanto eu saía para trabalhar. Eu tinha carro naquele tempo. Aí à tarde pegava o carro e voltava para Campinas. Eu estava morando em Campinas nessa altura. Quando nasceu minha menina, ela teve o primeiro filho, que é essa menina, eu fui morar em Campinas porque facilitava o meu trabalho junto ao meu setor de divulgação de produtos farmacêuticos com os médicos e mais a venda nas farmácias. E assim foi a minha vida. Só que aí não tive mais chance de continuar no rádio. Agora, quando foi um certo dia, minha mulher estava chorando, eu falei, o que foi? Não, que eu fico muito tempo sozinho, eu estou muito aborrecido. Eu falei, quer saber de uma coisa? Chama a tua mãe para morar com você, para morar com a gente. Ela chamou, ela não quis ir para minha filha. Então você vem para São Paulo, vem morar comigo aqui até vocês arrumarem casa. Foi o que eu resolvi, ela resolveu. Então, voltamos para São Paulo no final de semana, ela foi morar com a mãe, e eu, quando vinha do setor de trabalho como viajante, final de semana, ficava lá com eles. Até que arrumamos uma casinha lá e ficamos lá até um determinado tempo da nossa vida. Até que um dia ela adoeceu, teve um problema sério de pulmão e tal, e acabou morrendo, falecendo no hospital. E eu fiquei viúvo. Isso foi em 1980. Nessa altura eu vim para o interior, vim para Rio Claro, fiquei aqui. Eu fazia a minha cidade de peão aqui. Ia fazer Araras, Leme, Pirassununga, voltava à noite para dormir no hotel aqui. E assim foi a minha vida, durante uns 2 anos mais ou menos. Até que eu conheci uma senhora viúva, que estava sozinha, tinha 2 filhos homens, e ela quis conviver comigo. Aí ela quis morar na casa que ela tinha desocupada, que estava desocupada, a casa que o marido dela, o esposo falecido, havia construído há anos atrás. E fomos morar lá. E lá eu convivi com a minha mulher, entre noivado e casamento, mais ou menos uns 30 anos. E com essa aí eu fiquei 27 anos, desde a data que nós nos conhecemos até ela falecer, que ela também faleceu antes. Eu fiquei 2 vezes viúvo. Bom, e continuo. E assim foi a minha vida. Só que depois eu comecei a atuar na Rádio Cultura aqui. A rádio estava na Rua 1. Em que ano, mais ou menos, o senhor retornou? Isso foi em 81, mais ou menos. Aí voltei mesmo para fazer
toda terça-feira à noite eu fazia um programa das 8, depois da Hora do Brasil, e até meia-noite quando fechava as transmissões. E aí eu fiquei fazendo lá o programa, assim era o rádio, lá que eu comecei. Era do único proprietário, que depois faleceu também, a mulher acabou vendendo para uma rede de rádio, que é a rede de Limeira, Jornal de Limeira, Rádio de Limeira e tal, e ficou a Rádio Clube e a Rádio Cultura. E aí, nessa época, nós já tínhamos, então, a televisão, sim, as telenovelas. Já veio, quando foi em 50... E aí o senhor passou a trabalhar o resgate das radionovelas. Das radionovelas. Aí passei a fazer teatro no rádio e radionovela, na Rádio Cultura, no programa Assim Era o Rádio, que ia ao ar aos domingos de 21 às 22 horas, que é o programa que eu tenho aqui às segundas e quartas-feiras. Assim Era o Rádio. Então lá eu comecei a fazer o rádio desde quando o Roquete Pinto, que foi o que lançou a radiodifusão no Brasil, no Rio de Janeiro. Isso durante o centenário da República. Quando Dom Pedro II proclamou a independência e o Brasil passou a funcionar como um Brasil republicano, não é? Era uma ditadura. Então aí foi quando o Roquete Pinto lançou a primeira emissora de rádio numa feira de amostras que estava comemorando o centenário da independência do Brasil. Aí houve o sinal do rádio lá no receptor, ele colocou o transmissor no Morro do Corcovado, no Rio de Janeiro, e lá transmitia para um equipamento que distribuía por umas caixas de som dentro da feira de amostra. E o povo ficou todo assim alarmado, o que é isso? Onde vem esse som? Aí foi quando o Roquete Pinto reuniu o pessoal e falou, eu estou lançando a primeira estação de rádio no Brasil, porque na Europa e nos Estados Unidos já existia a emissora de rádio. E foi quando ele lançou então. Aí ele montou a Rádio Sociedade do Rio de Janeiro. Em 1919, ele lançou a radiodifusão. Em 1923, ele lançou a Rádio Sociedade, que já foi uma rádio já com auditório, tudo montadinho, tudo certinho. Começou então a contratar artistas de rádio, cantores, intérpretes de rádio, teatro e tal, para fazer ao vivo no rádio. Não era nada gravado, era tudo ao vivo. E assim foi. Depois veio a Rádio Tamoio, veio a Rádio Mairique Veiga, no Rio de Janeiro isso. São Paulo já tinha uma emissora de rádio, mas só fazia música, não tinha teatro, não tinha nada. Aí no Rio de Janeiro veio a Rádio Nacional, em 1934, a Rádio Nacional do Rio de Janeiro, que abraçou toda aquela programação de rádio, de auditório, com os cantores do rádio, os ídolos do rádio, Carmen Miranda, Dalva de Oliveira, que era daqui, foi para o Rio de Janeiro, foi cantar lá na Rádio Nacional, Marlene, enfim, todas essas cantoras, e o Francisco Alves, Orlando Silva, todos os cantores do rádio, que já gravavam, porque os discos eram discos de 78 rotações, aqueles bolachão, e era tocado em gramofone, não tinha ainda som elétrico nas casas, então era um gramofone, dava a corda e saía o som por uma corneta ali. Aliás, o meu avô também tinha um gramofone, ouvia muita música italiana e tal, através desses discos. Então esses cantores já gravavam, já tinha uma gravadora, RCA Victor no Rio de Janeiro, eles iam gravar lá. Todas as músicas que fizeram sucesso nos carnavais, tudo isso. Os compositores compunham grandes músicas com histórias interessantes, com temas interessantes, e esses cantores divulgavam esse trabalho através dos discos. Esse disco passou a ser irradiado através das emissoras de rádio. Então fazia esse programa com disco, através dos discos, daquele cantor, daquela cantora, e depois tinha o programa ao vivo. E quando ia ter o programa ao vivo, que esses cantores, os fãs, queriam estar lá presentes para assistir ao vivo o cantor se apresentando ao vivo no auditório da Rádio Nacional. E a Rádio Nacional era uma potência, pegava em 4 continentes. E assim foi. Aí a televisão veio, começou com telenovela, começou a tirar os atores que começaram a ficar famosos nos teatro, radionovela de rádio, e passou a trabalhar com a televisão. E o rádio ficou desfalcado. Não tinha mais grandes nomes no teatro, na radiofonia brasileira. E aí, quando a televisão assambarcou tudo, e eu faço justamente o contrário. Eu ponho o rádio em evidência, desde quando começou.
Uma trajetória desde os anos 30 até os anos 50. Quando entrou a televisão, o rádio começou a subir, porque o pessoal começou a comprar televisão e começou a ver telenovela, programas de auditório feito ao vivo na televisão, e o rádio ficou relegado ao segundo plano. Quem não tinha condição de comprar televisão, que era ainda preto e branco, comprava o rádio e ouvia, se distraía, se fazia, preenchia o ego com a transmissão de rádio teatro, rádio novela, e quem não tinha condição de comprar a TV. E assim foi. E depois o rádio continuou. Eu fazia a Rádio Cultura, assim era o rádio, desde os anos 30 até os anos 50, e continuo fazendo aqui na Rede Cidade Livre, na Rádio Web, às segundas e quartas, assim era o rádio. Chegamos a fazer rádio teatro também às quartas-feiras, 10 da manhã. Hoje foi o último rádio teatro cujo anunciante terminou o contrato e parou. E assim, a minha vida sempre foi rádio. Depois que eu me aposentei, então, acabou, não viajava mais, só vivia da aposentadoria por idade, que eu passei o tempo de me aposentar pelo tempo de serviço, e passei a ganhar aquele salário famoso, salário mínimo. Então, eu faço rádio ainda, ganho alguma coisa na publicidade. Eu pego anunciantes e tenho uma comissão, uma porcentagem daquela propaganda. E assim é a minha vida atualmente. Não deixei de fazer rádio, embora tudo gravado, nada ao vivo. Vamos ver algumas fotos dessa época, senhor Antônio, da sua carreira, o senhor comenta pra gente. Pois não. Então nós temos aí uma foto da primeira rádio, dos elementos, dos radioatores que foram capacitados para fazer a primeira radionovela, na ocasião, então, Rádio Educação e Cultura. No estúdio da rádio é que nós gravamos a radionovela Marcelino Pão e Vinho. Esse menininho foi o ator principal, o protagonista, o Luciano Cipriano, o nome dele. Então nós fizemos teste com vários garotos, porque precisava ter voz, precisava ter boa leitura e tudo. Foi onde essa foto? Na Rádio Cultura, ali na Avenida... Em Rio Claro. Em Rio Claro, Rádio Cultura de Rio Claro, que faz parte da rede da Rádio Clube e da Rádio de Limeira, do Jornal de Limeira. É uma rede entre rádio e jornal aqui em Limeira. Porque o dono da Rádio Cultura vendeu, a esposa dele, que ele faleceu, né? A viúva vendeu para essa rede de rádio de Limeira. Então eles passaram a comandar a rádio. E eu já estava fazendo, antes de mudar a gerência, a direção, tudo, eu já estava fazendo o programa Assim Era o Rádio. Foi quando eu criei a Rádio Novela. E aquele que está no meio é o Roberto Fernandes, que veio de São Paulo para cá e entrou no nosso grupo. Ele fez um teste, foi aprovado e passou a ser o diretor de elenco. Então você vê, o primeiro é o Marcos Tertuliano, aquele que está no fundo, que é só a cabecinha dele, é o Emerson Macedo. Depois tem o Roberto Fernandes, que passou a fazer o papel do frade superior, frei superior, desse convento no século XX na Espanha, quando o menininho foi deixado na porta desse convento. Ali nós temos o operador de som, que é o rapazinho, que eu esqueço o nome dele, que fazia parte técnica de som. Para isso foi gravado no estúdio da Rádio Cultura. Ali está o Décio Escher, que era locutor da cultura, da rádio, e passou a ser um dos intérpretes também da Rádio Novela. Depois tem ali aquele rapaz que está ali, depois esse de cabelo branco, que é o Décio Escher. Tem aquele rapaz ali, que eu esqueço o nome dele agora, passou a fazer o frei ajudante lá do convento. Ele ia de manhã pegar o pão e o leite na porta do convento, e daí o que acontecia? Aí aconteceu que ele viu essa criança lá, jogada lá no meio do monte de trapo, uma criancinha chorando, ele pegou na mão, criancinha pequenininha, raquítica, e foi levar, gritando, chorando, falando que eu encontrei na porta, falando para o frei superior. O frei superior, austero, falou, não quero criança aqui, não pode, aqui só tem homem, como é que vai criar? Não, nós vamos falar com o juiz de menor. Foi lá no gabinete do juiz lá da comarca, falou com o juiz falou, vocês ficam com ele ou ele vai para um asilo. Vai ficar sem ter alguém para cuidar dele. Aí aquele que encontrou a criança ali, falou, não, frei, eu cuidei de um irmãozinho meu, assim e tal. E assim foi. E o menino cresceu
nesse convento. Até que um dia ele foi embora também, porque ele queria ver a mãe dele, aquele fazer a voz do Cristo, que ele começou a ter contato com o crucifixo lá no sótão do convento, e o Cristo falava para o menino. E o menino falava: o senhor não sabe onde está minha mãe? Eu quero minha mãe. Ele ia para a escola, via as crianças falarem mãe, mãe, e ele não tinha mãe, só tinha o pai. E agora, na próxima foto, senhor Antônio? Bom, aí na próxima foto, isso aí foi algo que como se diz, me desagradou muito. Por quê? Nós começamos a chamar moças e rapazes. Um dia nós fomos lá, chegou lá no estúdio, tinha todo esse grupo aí de moças aí. Falei: bom, vamos conversar, vamos ver alguma historinha para elas fazerem, mas não vou precisar de tantas mulheres, porque essa história, essa novela só usou 2 vozes femininas, só. Aí escolhi duas das moças lá que tinha condição de interpretação e passou então a se fazer um trabalho com elas também nessa radionovela. 12 capítulos, um capítulo por semana, no Marcelino. E mais umas historinhas assim. A próxima foto? Bom, aí está, a próxima foto é quando a gente fazia o Romance e Melodia. O Romance e Melodia só usava poucos atores, porque eram histórias das músicas e fazíamos a história como um teatrinho, né? Era um teatro começo, meio e fim. A história da música, o tema da música, a letra da música, a gente tirou. Quem fazia tudo isso, tanto é que o Marcelino Pão e Vinho, ele tirou do roteiro do filme, fez um resumo e fez o roteiro para a radionovela. Assim ele fazia também nas músicas, tirava a historinha da música, da letra, e nós fazíamos trabalho de romance e melodia. A melodia era aquela música que ficava em fundo e a abertura. E os intérpretes faziam a parte da letra, de acordo com o tema, faziam o personagem. A próxima. Bom, aí foi quando eu iniciei na Rádio Cultura, que eu fazia ao vivo também o programa Assim Era o Rádio, lá na Rua 1. É isso aí. A história é essa aí. Eu fiquei lá na Rua 1 mais ou menos 1 ano e pouco, depois, às terças-feiras. Depois passei a trabalhar. A cultura mudou aqui para a Avenida 3, depois foi lá para perto da Avenida Rio Claro. E eu fui junto, porque eu fazia Assim Era o Rádio aos domingos. E aí estou fazendo Assim Era o Rádio também, comecei lá. A próxima. Bom, aí nós temos os atores da radionovela. Ali está o Lino Santos. O Lino Santos foi locutor na Cultura, hoje ele faz propaganda ao vivo na rua, aí trabalha com carro próprio e tal, faz propaganda de casas de tecidos, enfim, pernambucanas, todas essas lojas aí do centro. E ali nós temos aquele mesmo elemento que estava lá, que é o técnico de som da rádio, esqueço o nome dele, viu? Mas também fez parte do grupo nosso. E o menininho que fez o Marcelino, depois passou a fazer rádio teatro, historinhas comuns. Aí foi quando eu fiz a primeira interpretação do menino, só a voz solo, só ele falando da história dele, que ele queria conhecer a mãe dele, papai. Eu fiz contracenei com ele porque não tinha ainda o ator na hora ali para fazer, eu fiz. No Estúdio da Cultura também, isso aí. Temos mais alguma foto? Bom, aí são os nossos atores do teatro atual, do teatro no rádio atual. Então aquela menina, aquela senhora, essa outra mocinha e aquele rapaz lá, aquele lá foi nosso editor, ele que fazia todos os textos. Mesma coisa, são os elementos que fazem parte do nosso grupo atual. Porque eu montei uma oficina de radioatores. E nós, então, capacitávamos as pessoas interessadas em ser radioator, radioatriz. Então, essa senhora e essa moça fizeram também, com aquele rapaz, fizeram alguns intérpretes das nossas historinhas de radioteatro. Muito bom ficar a par disso tudo, não é? Então, continua aí. Vamos para um rápido intervalo e já retornamos.